Deixa eu te convidar, nós vamos fazer duas leituras breves hoje, uma não tão breve, mas a segunda vai ser rapidinha. A primeira está no livro do profeta Jonas, profeta menor, livro do profeta Jonas, capítulo 1. São 17 versículos, nós vamos lê-lo do 1 ao 17 mesmo. Muito bem, vai aparecer aí para você também na tela. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como é que você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Porque sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, porque vamos tirar a vida deste homem, ou por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e este ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deixa eu te chamar rapidinho agora para a gente ler um trecho bem curto, no capítulo 8 do Evangelho, conforme escrito por Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Mateus 8, 23, diz o seguinte: entrando ele, ou seja, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Nesse momento, Senhor, que possa ser o Senhor falando conosco. Não fale nada de mim mesmo, mas Tu, que é aquele que tens as palavras de vida eterna, possa ministrar ao nosso coração nessa noite e nos levar em direção ao Teu coração, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você acompanhou a leitura aqui comigo, você vai perceber que nós lemos 2 relatos de 2 pessoas reais, separadas por mais ou menos 8 séculos de história, é a distância. Jonas provavelmente viveu no período do século 8 a.C., então tem 800 anos entre ele e Jesus, mais ou menos, que viveram uma situação muito parecida, pelo menos parecida a princípio. Tanto Jesus quanto Jonas estavam num barco, eles estavam dormindo nesse barco, e eles estavam dormindo num barco no momento em que uma grande tempestade chegou sobre aquele barco.
Nós temos o costume de falar das tempestades e de usar as tempestades como analogias para situações, os problemas que podem vir sobre as nossas vidas, situações que podem surgir do nada, e talvez a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nós vemos aqui, é que se abatem as tempestades sobre as nossas vidas, muitas vezes sem que a gente possa se antecipar a elas. Agora à tarde, antes de vir para o culto, deu uma chuvidinha, não sei quantos se molharam aí na chuva, tomei umas gotinhas ali, mas choveu. Outro dia, me lembro, alguns anos atrás, antes da pandemia, estava saindo do trabalho, horário de sair, 6 horas, e a bênção do meu fretado atrasou, fretado para ir embora para casa. E justo naquele dia eu estava sem guarda-chuva, e justo naquele dia, mas caiu uma chuva. Mas uma chuva, que não era aquela chuvinha que você toma umas gotinhas só e acabou, é aquela que você mora inteiro, você anda o sapato fazendo barulho. E aí eu estava esperando, eu lembro que eu estava esperando ali, onde o meu fretado deveria chegar, ele levou uma meia hora para chegar, além do que ele deveria. Eu fiquei com dó porque uma senhorinha ali do lado, também esperando o fretado, olhou para mim e falou assim, então, você quer vir aqui embaixo do meu guarda-chuva também? O guarda-chuva mal cabia a ela. Aí eu falei, senhora, obrigado, mas não tem mais o que molhar aqui, já estava tudo molhado. O bom é que estava calor, não foi tão ruim assim. Mas as tempestades podem vir sem que nós possamos vê-las chegar. A pandemia foi outro exemplo, uma situação extremamente difícil, desafiadora, dolorosa para muitos, e que veio sem aviso. Outros casos, e eu não sei se você já viu gente do interior lá no Brasil que olha para o céu no final da tarde e fala, vai chover, hein? E, gente, o negócio chove mesmo. É verdade esse negócio. E dá certo, as pessoas falam e podem observar. Às vezes nós conseguimos nos antecipar às tempestades. Mas se há algo que fica mais claro ainda nesses relatos, é que as tempestades elas podem vir sobre qualquer um. Gente, veio tempestade até no barco que Jesus estava. Se veio tempestade sobre o barco em que Jesus estava, imagina no nosso humilde barquinho. Imagine no meu e no seu. Imagina sobre a minha e a sua vida. As tempestades podem vir sobre qualquer um. A gente não fica imune a elas. Não importa o quão crente você seja, ou não importa onde você esteja, ou o que você esteja fazendo, ou quão boas ações você tente praticar, ou quão corretamente você tente viver, ou quão preparado você possa ser para qualquer situação. As tempestades, elas virão, e elas podem vir a qualquer momento. A questão é a seguinte, nós não podemos criar a ideia de que as tempestades, elas simplesmente vieram porque eu fiz algo de errado. Se nós olharmos, quem estava no barco era o Senhor Jesus, então Ele fez alguma coisa de errado para que viesse uma tempestade? De maneira nenhuma. Tempestade não é sinônimo de que você está fazendo algo errado, ou de que Deus está te punindo por algo, de maneira nenhuma. As tempestades podem chegar. Só que é certo também que desobediência à vontade de Deus para a sua vida vai trazer momentos difíceis sobre a sua vida. Isso é um preceito bíblico. Quando nós procuramos honrar e obedecer a Deus, Ele cuida de nós em todos os momentos, mesmo através das tempestades. Mas se nós nos afastamos da vontade de Deus para as nossas vidas, se nós deixamos de lado aquilo que Ele nos chamou a viver, com certeza nós viveremos dias difíceis. Os dias difíceis vão chegar, as tempestades vão chegar. Isso fica muito claro nos 2 exemplos que nós acabamos de ver. O barco em que Jonas estava enfrenta uma tempestade violentíssima, porque Jonas havia rejeitado uma ordem expressa do Senhor. Se nós voltamos para o texto que nós lemos, Jonas, profeta, não era alguém que não conhecia o Senhor, pelo contrário, ele era profeta do Senhor. Deus falava diretamente com ele. E Deus chega para ele em determinado dia e diz, olha Jonas, você vai lá para Nínive, capital da Síria, cidade do Império Assírio, e você vai dizer para eles, olha, se arrependam, porque senão daqui 40 dias o Senhor vai destruir a cidade de vocês. E Jonas, ao invés de dizer, sim Senhor, vamos lá, o Senhor chamou, vou obedecer, o que ele faz? Ele vai imediatamente para a direção oposta. Nínive estava para lá, Jonas falou, eu vou para lá, vou para Tarsis, vai para Jope, pega um barco e fala, eu vou fugir. Porque ele tinha essa ideia de que ele conseguiria fugir da presença de Deus. Ele não tinha lido o Salmo que nos ensina que se a gente for no mais profundo abismo, Deus está lá. Se nós subirmos ao mais alto dos céus, Deus está lá também, em qualquer lugar. E isso é maravilhoso da parte de Deus, porque Deus ele não está confinado a um lugar, não é que a presença de Deus mora nessas paredes, e quando você sai, ela ficou, e você vai, depois você volta para buscar mais da presença dEle. A presença dEle te acompanha, porque Ele habita em você. Ele não escolheu morar num prédio, por mais bonito que ele seja, ele escolheu morar em você. Ele te acha o prédio, a igreja mais bonita que tem. É isso que Deus, Ele olha para você, Ele deseja habitar em você.
para que Ele esteja com você em todos os momentos. Então, aonde Jonas estava, a presença de Deus ali estava também o acompanhando, e vendo o que ele estava fazendo, e vendo para onde ele estava indo. O grande ponto é que depois, se você vai para o capítulo 4 do livro do profeta Jonas, você vai entender o motivo por que ele fugiu. Não é porque ele estava imediatamente preocupado com o que os moradores de Nínive fariam com ele. E para você entender um pouquinho o sentimento dele, o Império Assírio foi um grande inimigo do povo de Israel, dominou, levou uma parte do povo de Israel cativo, escravizado, e eles então tinham uma inimizade muito grande. O povo de Israel odiava com todo o seu coração ali o povo de Nínive, porque diversas vezes houveram campanhas militares, e Nínive feria os israelitas, feria o povo de Israel, e levava cativos, e tantas coisas, uma relação extremamente violenta. E a preocupação de Jonas era a seguinte, presta atenção, ele diz lá no capítulo 4, olha Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia. Quando o Senhor falou que ia destruir Nínive, agora eu adicionando as minhas palavras, está aqui, tá, gente? Não está bem assim na Bíblia. Eu até fiquei feliz, estava até esperando os 40 dias acontecerem. Mas o Senhor me mandou lá pregar para eles e dizer, olha, se arrependam, senão, a coisa vai ficar feia para vocês, senão eu vou destruir a cidade de vocês, senão vai dar tudo errado aqui para vocês. E a intenção de Jonas foi o seguinte, é capaz de, se eu for, o Senhor vai sensibilizar o coração deles e no momento que eu estiver pregando, eles vão se arrepender. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Dando um spoilerzinho, depois você lê o livro do profeta inteiro, mas você já deve ter ouvido essa história pelo menos 47 vezes, se você já frequentou a escola dominical, se você já viu alguma coisa a respeito disso, um desenho bíblico quando era criança, sempre aparece, história clássica para contar. E então isso é exatamente o que acontece. Ele diz, não Senhor, eu não quero ir lá evangelizá-los, porque eu sei que eles vão se converter, e aí vai ser problema, porque eles não vão ser punidos. E ele tenta fugir da vontade de Deus. E o fato dele desobedecer à vontade de Deus, aquilo que Deus o havia chamado para viver, traz um momento extremamente difícil, não só sobre a vida dele, sobre a vida dos que estavam próximos a ele, mas a gente vai chegar lá. Já Jesus estava numa situação completamente diferente. Jesus estava obedecendo a ordem que Deus o havia dado antes mesmo, e nós cremos nisso, e antes mesmo que o mundo fosse criado, o Senhor Jesus, e Deus já o sabia de todo o enrosco que a gente teria como humanidade e do pecado, e que o Senhor Jesus precisaria vir, e ele assume essa missão e ele obedece ao seu Pai em todo momento, até a morte de cruz. Jesus não estava desobedecendo a Deus, mas há algo maravilhoso de que quando você passa por tempestades, com a presença do Senhor Jesus na sua vida, com a presença de Jesus em você, com você em obediência à vontade dEle, essa tempestade te leva a conhecer ao Senhor Jesus como você nunca antes o conheceu, te leva a ter uma nova revelação da provisão de Deus sobre a sua vida, algo que você jamais experimentaria se tivesse tudo bem o tempo todo. Você passa a aprender a confiar mais no Senhor, você passa a aprender a entender quem é Jesus. Os discípulos ficaram desesperados, falaram, quem é esse? Eles viram Jesus fazer curas, eles viram Jesus libertar pessoas, eles viram Jesus fazer tantas coisas, mas quando eles olham e veem Jesus parando o vento e parando o mar e falando, quieto, sossega, e o mar para, os discípulos olham para ele e falam, meu Deus do céu, quem é esse homem? Eles têm uma revelação nova a respeito de Jesus. Eles passam a conhecer a Jesus mais profundamente do que antes. Isso acontece nas nossas vidas. As tempestades de Deus, quando você está na presença dEle, não tem o propósito de te ferir, de te destruir, de te punir, tem o propósito de te levar para mais perto dEle e de te permitir conhecê-lo mais e mais profundamente, mais intensamente. Já no caso de Jonas, a gente entende que a tempestade não foi uma punição. Deus não se alegra em sacrifícios e punições, Deus se alegra em obediência, sim, Deus se alegra em perdoar, e Deus se alegra em demonstrar misericórdia. E a tempestade que Deus envia a Jonas era um sinal de alerta, e tantas vezes Deus manda algumas tempestades na nossa vida, para nos chacoalhar e falar, presta atenção que alguma coisa não está certa, você está precisando botar em ordem. Muitas vezes, tempestades são sinais de alerta da parte de Deus para que eu e você observemos o que temos vivido e talvez, como Jonas deveria ter feito de imediato, façamos uma correção de curso. Corrijamos aquilo que está errado, aquilo que precisa ser corrigido. Mas é interessante que ao mesmo tempo em que essas histórias são parecidas, nós temos Jesus e Jonas dormindo no barco e vem a tempestade. Além desta diferença a respeito deles, um estava em obediência, o outro não, há algumas outras diferenças que nós podemos observar. A outra coisa é que ambos estavam dormindo, mas eram sonos completamente diferentes. O sono de Jonas era o sono da desatenção. Jonas foi para o porão do barco,
e ele dormiu e ele estava sem poder perceber o que se passava fora do barco, o que se passava ao redor, ele estava dormindo profundamente. O pecado faz isso com a gente. O pecado ele entorpece, o pecado ele tira a nossa sensibilidade, e as coisas começam a acontecer, e talvez coisas ruins começam a acontecer, e talvez decisões erradas que nós começamos a tomar, e atitudes erradas que nós começamos a ter, mesmo sem perceber, porque o pecado tem esse efeito sobre nós. O pecado, conforme a Bíblia nos ensina, é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para mim e para a sua vida, é tudo aquilo que o Senhor nos ensina a dizer, olha, foge desse negócio, porque eu te criei, eu sei o que é bom para você, e eu estou dizendo que isso não é bom para você. E o pecado, ele jamais se apresenta para você com a oferta da tristeza e da angústia que ele te traz depois. O pecado nunca vai se apresentar a você, e você nunca vai ser tentado a pecar, lembrando-se de quão destruído e arrasado você ficou depois do pecado. O pecado, ele vem, ele sempre te oferece uma proposta boa, prazerosa, alegre, feliz, mas só você sabe o estrago que ele faz no seu coração depois. Quantas noites você orou e não dormiu, ou chorou até dormir, se lembrando das consequências que o pecado traz sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus é aquele que pode restaurar, é aquele que pode fazer tudo novo, mas o pecado mata, ele destrói e ele nos entorpece, ele nos tira a capacidade de perceber o que estava acontecendo. Se ninguém tivesse ido acordar Jonas, era capaz do navio afundar, e ele estava dormindo lá sem perceber que estava tudo ruindo ao redor dele, porque o pecado o havia cegado para situações ao seu redor, o havia colocado num sono profundo, o qual ele não poderia perceber o que se passava. Já o sono de Jesus é diferente. Imagina a situação, Jonas estava dormindo num barco, no fundo ali, escondido no fundo do barco, Jesus estava dormindo na polpa do barco, era um barco menorzinho, estava dando uma chacoalhada ali, devia estar dando umas respingadas de água onde Jesus estava, mas o sono de Jesus era o sono da confiança. Jesus estava cansado sim de todo o seu trabalho ministerial, mas o sono daquele que está em Cristo é o sono da confiança. Jesus não precisava se preocupar, o barco estava chacoalhando, o barco parecia que ia virar, estava entrando água, estava molhando um pouco, mas mesmo quando as situações parecem fora do nosso controle, se Jesus está no barco ali, tudo dá certo, tudo chega ao seu lugar. Eu gosto demais da narrativa de João a respeito do momento em que os discípulos atravessam e que Pedro quer andar sobre o mar, e que Jesus diz o seguinte, olha, Jesus vem andando por sobre o mar, e os discípulos primeiro se assustam, mas depois eles reconhecem a Jesus, Jesus se manifesta a eles, eles o recebem no barco, e logo o barco chega ao seu destino. É isso que a presença de Jesus traz sobre as nossas vidas, mesmo em meio às tempestades, o barco sempre chega ao seu destino, porque o Senhor Jesus está lá. É a paz que excede todo entendimento. Se nós olhamos para a carta aos Filipenses, nós vamos ver que a orientação das Escrituras é que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. A pior coisa é você falar para alguém que está ansioso, não fica ansioso, fica calmo, você corre o risco até de sofrer uma violência ali, mas a questão é a seguinte, é difícil, você fica mais nervoso quando alguém te fala para ficar calmo e você está nervoso. Mas a Bíblia nos ensina o seguinte, olha, se você está ansioso, nervoso, preocupado com qualquer coisa, apresente isso a Deus. Falávamos a respeito disso outro dia no TDV. Com forma de súplicas, súplica é pedido de socorro, é dizer, Deus, eu não aguento mais, está doendo, está difícil. Com orações, é falar com Deus. E com ações de graça. E a paz de Deus, a paz que só Deus pode enviar, a paz que só Deus pode derramar, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, para que não entrem pensamentos que não agradam ao Senhor, porque é a paz de Deus que o guarda, e para que não entrem sentimentos, e para que não entrem pensamentos. Mas Deus, o apóstolo ainda continua dizendo, mas olha, e tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algo bom, é nisto que você deve pensar. Vigie os seus pensamentos, e o Deus da paz estará com você, e você vai ter o Deus que te deu a paz também com você. Jesus tinha a paz de Deus sobre o seu coração, ele é o próprio Deus, estava cheio da presença do Espírito Santo, e ele então podia descansar confiando que o Senhor estava com ele, que o Senhor estava guardando, que aquilo não seria problema, porque Deus daria os meios para que aquilo se resolvesse. Interessante que ambos também foram acordados por outras pessoas, pelos seus companheiros de barco. Jonas foi acordado pelos marinheiros. Imagina, para os marinheiros estarem desesperados e começarem a cada um rezar para a sua divindade, é porque a situação estava feia, não era um barco pequeno, não era numa lagoinha, era no mar Mediterrâneo, provavelmente, e era uma embarcação grande, homens experientes sobre navegação, e eles estavam ali desesperados, tanto que um deles vai lá, acorda Jonas e fala, meu filho, reza, ora, faz o que você puder fazer,
porque o barco está afundando. Quem sabe o seu Deus nos ajuda, porque a gente orou para os nossos aqui, os nossos não resolveram. E aí ele ainda ali meio reticente, e eles resolvem. Como não resolveu, como não deu jeito nenhum, eles lançam sortes, jogam o dadinho ali, tira 2 ou 1, fizeram alguma coisa, mas eles chegaram em Jonas. E ele então explica o que aconteceu. É interessante que ambos foram acordados, e a situação de Jonas era a seguinte: aqueles homens estavam experimentando aquela situação, como falamos no começo, por causa de Jonas. Sabe, quando nós insistimos em viver em desobediência à vontade de Deus para nós, aquilo que o Senhor nos chamou a viver, a palavra dEle, a viver uma vida de um compromisso genuíno com o Senhor Jesus, e dizer: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, porque entenda que a questão não é o quanto eu me esforço em obedecer um conjunto de regras, é o quão rendido eu estou aos pés do Senhor Jesus, porque quem gera a transformação é Ele, não somos nós. Enquanto você tentar transformar a você mesmo, enquanto você tentar mudar a você mesmo, você não vai conseguir, você vai se frustrar e você vai ficar perpetuamente com aquela sensação de que você falhou e de que Deus está zangado com você porque você não conseguiu acertar aquilo que era o óbvio, o básico que você devia fazer. Vida com Cristo é diferente, gente. Vida com Cristo é a seguinte: você se rende aos pés do Senhor Jesus, fala: Jesus, eu não consigo. Senhor Jesus, eu não tenho em mim os meios, eu não tenho em mim as forças, eu não tenho em mim as capacidades. O Senhor conhece o meu caráter, o Senhor sabe quem eu sou. E, gente, uma coisa que tem que ficar muito clara para a gente: se ser cristão me faz perceber mais defeitos nas outras pessoas do que em mim mesmo, eu não entendi o Evangelho ainda. Porque o Evangelho é um raio-x que Deus joga em cima da gente e diz: olha, você está assim, mas eu te amo mesmo assim, e deixa eu te mostrar quem eu quero te tornar. Deus nos ama por quem Ele é e não por quem nós somos ou pelo que nós podemos oferecer. Deus te ama de graça, sem que você precise dar nada em troca. Mas se você assim quer aceitar esse amor, Ele te diz: olha, me entrega o seu coração. Via ontem à noite, novamente um trechinho, estava estudando outro texto, e um trecho do The Chosen, não sei se todos já assistiram, pelo menos algum episódio. Se não, procura lá, você baixa o aplicativo, assiste de graça. Se quiser, você pode contribuir também. Eu não estou ganhando nada para fazer isso, tá, gente? É que eu gosto muito da série, não tem nenhuma participação nisso. Mas se você olhar, eles fizeram uma série evangélica cristã sobre a narrativa dos evangelhos, extremamente bem produzida e fiel. Como todos, há elementos históricos que são construídos para que haja uma narrativa, mas tudo dentro do que pelo menos eu entendo que seria o caráter de Jesus, olhando para a maneira como Ele age e reage. E há uma situação em que a Maria Madalena, depois de ter sido restaurada pelo Senhor Jesus, alcançada, ela se afasta dele. E então os outros discípulos vão, a trazem de volta. Ela estava totalmente desesperançada e com seu coração amargurado e triste. E ela diz para Jesus: Jesus, eu não consigo viver à altura do que o Senhor fez por mim. Eu não consigo viver o que eu deveria fazer. Eu errei, eu não consegui nem voltar sozinha, precisaram ir me buscar. E me perdoa, eu não sei o que fazer. Jesus fala para ela: olha para mim. Ela olha para ele e diz: eu te perdoo. Acabou. Sem mais, eu te ajudo. Você vai crescendo, você vai continuando. Vida cristã é isso, não é ser perfeito no primeiro momento, é você deixar que Cristo te aperfeiçoe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: olha, é isso que acontece, quanto mais você se expõe à presença de Deus, com o rosto desvendado, diante da presença dEle, mais você é transformado na imagem do caráter de Cristo sobre a sua vida. É isso que Ele opera. Ele opera isso em você a cada dia e você vai sendo transformado. Vida cristã é essa, não é se submeter a um conjunto de regras, mas é deixar que o Espírito Santo transforme o seu interior e de dentro para fora você seja alguém diferente. É mais do que um conjunto de palavras, de vestimentas, de tantas outras coisas. É quem Cristo transforma você, é em quem Cristo transforma você. Mas então, retomando como nós falamos, a situação chegou ali porque Jonas estava então em desobediência à vontade de Deus. E quando nós insistimos no pecado, quando nós insistimos em coisas que nós sabemos que não deveriam pertencer mais à nossa vida como cristãos, nós geramos problemas não só para nós, mas nós podemos gerar situações difíceis para quem está perto da gente também. Ao ponto de algumas vezes chegarmos a ser... Já viu alguém assim? Você já conviveu com alguém assim? Em que você teve que dizer: gente, eu vou ter que me afastar dessa pessoa, porque olha, não dá para ficar perto dela. As condutas são difíceis e a forma dela viver... E gente, parece que dá tudo errado. Porque o pecado corrói,
e ele te paralisa, e ele começa a te fazer andar para trás daquilo que Deus já fez na sua vida. Então não brinque com o pecado, deixa ele para trás, abandone o pecado, peça ajuda a Cristo, peça ajuda aos pastores, peça ajuda a pessoas que possam te ajudar a ir em frente, mas não deixe que o pecado roube aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Jonas trouxe tempos difíceis sobre outras pessoas. Mas como é maravilhoso estar perto de alguém cheio da presença de Deus. Já sentiu isso? É gostoso, não é? Alguém que é apaixonado pelo Senhor Jesus, alguém que é cheio da presença de Deus e que você conversa com aquela pessoa, tem um brilho diferente, e que a pessoa talvez chegue e fale, nossa, tem uma paz em você que eu não senti em outro lugar, que negócio é esse? A presença de Deus transforma tudo ao seu redor. Uma casa em que Cristo é o Senhor, Ele começa a colocar as coisas em ordem, Ele começa a colocar as coisas no seu lugar. E às vezes você pode ser o único cristão ou a única cristã na sua família. Deixe que Cristo entre no seu lar através de você. Deixe que Ele transforme tudo através de você. Deixe que através da sua conduta, da sua forma de amar ao próximo, da sua forma de amar aqueles que estão ao seu redor, da sua forma de demonstrar o caráter do reino de Deus na sua casa, as coisas sejam diferentes, a começar de você. E é interessante que eles acordam a Jesus, não é para ver se Jesus descobriu alguma forma de fazer as coisas, mas eles sabiam que Jesus era aquele que poderia resolver. Corra para a pessoa certa quando você precisar de ajuda. É a mesma coisa que você está com dor de garganta e você vai olhar no Google. Ele diz 367 formas de que você vai morrer daqui 10 dias. Porque é isso, você fica extremamente desesperado porque você recorreu talvez à fonte errada. Mas se você vai a um médico, se você faz os exames, ele talvez te diga, olha, você exagerou no gelado, você tomou muito sorvete, toma bastante água, xaropinho aqui, acabou para você, está resolvido, está tudo feito. A questão é a seguinte, procure ao Senhor em primeiro lugar. Cuidado em procurar talvez pessoas que nem mesmo com o coração entregue ao Senhor estão e talvez vão te dar conselhos que vão te afastar da presença dEle. Procure sim se aconselhar com pessoas maduras na fé, com seus pastores, com pessoas aqui que te amam e querem cuidar de você. Mas dobre os seus joelhos, feche a porta do seu quarto e fala com Jesus. Compartilhava ainda no tempo de vida essa semana que de uma experiência certa vez que eu tinha uma decisão muito importante para mim que eu precisava tomar e eu estava extremamente aflito com ela, não sabia para que lado que eu corria. Eu fechei a porta do meu quarto, deitei na cama e falei, Jesus, senta aqui do meu lado, por favor, conversa comigo, me ajuda, eu preciso resolver esse negócio, senta aqui comigo. E gente, é a ação de Deus nas nossas vidas. Eu senti uma paz inundar meu coração naquela hora. E eu deitado ali, eu senti como se Jesus estivesse sentado ali do lado mesmo, e Ele estava ali do meu lado, e trazendo paz ao meu coração, e me ajudando a organizar o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, à luz das Escrituras, à luz do que era correto a ser feito, e tudo se resolveu muito bem. Recorra ao Senhor Jesus, vá até Ele, busque socorro nele, e Ele vai te socorrer. Traga Ele para dentro de todas as situações da sua vida, cuidado para não dizer não para Ele, talvez onde você mais precise de ajuda, ou talvez onde você mais precise da presença dEle. E nós vemos que em seguida o Senhor Jesus ele repreende aos seus discípulos. Ele olha para eles e fala, olha, homens de pequena fé, por que vocês ficaram tão atemorizados? Por que vocês ficaram tão desesperados? Mas a grande questão não é que Jesus os repreendeu porque eles foram pedir ajuda a Ele, mas é porque ao olhar para a tempestade, eles se acovardaram e eles se desesperaram. Confie no Senhor, seja o que for. Saiba, peça socorro a Ele, clame a Ele sim, mas não se desespere jamais. Porque são situações que fogem completamente ao seu controle, em que Deus vai te mostrar o quão perto de você Ele está, e o quão cuidando de você Ele está em todos os momentos. Ele está com você o tempo todo. E através dessas experiências você vai passar a conhecê-lo de uma forma como você nunca antes o conheceu. Porque você dependeu dele, porque ele estava com você, porque ele estava presente com você em todos os momentos. É interessante nós falarmos, não, mas a gente está comparando a situação entre Jonas, um profeta, um homem, talvez ainda já é um personagem bíblico, e às vezes nós temos o hábito de olhar para os personagens bíblicos como se eles tivessem um nível mais elevado de caráter ou espiritualidade que a gente, são homens e mulheres como nós, com os mesmos defeitos, as mesmas limitações, as mesmas situações, e estão lá colocados porque Deus os chamou para um propósito, assim como te chamou para um propósito, assim como tem um plano e um propósito para a sua vida, para que você possa então, através de você, para que Ele possa alcançar vidas, para que Ele possa te levar a lugares e situações que você nunca imaginou. Deus desempenhou o seu propósito nesses homens e mulheres, que eram como nós, os mesmos defeitos, limitações, dificuldades. Mas aí pode parecer um problema a gente comparar Josué com Jesus, mas gente, Jesus é Deus, como é que eu vou dizer situações como essa? O Senhor Jesus continua sendo o nosso modelo de caráter, de conduta, de caráter cristão.
E você tem a oportunidade de avaliar nessa noite. Talvez qual tempestade você esteja passando, ou qual tempestade possa vir, ou se uma tempestade se abatesse sobre a sua vida hoje, em que situação você está? Você está dormindo confiado no Senhor, sabendo que Ele cuida de você, ou você se enterrou no fundo do navio e você está tentando fazer o tempo passar, porque você está distante da presença do Senhor, porque talvez hajam áreas em que Deus te chamou para dizer ou fazer algo, e você está indo na direção oposta, porque talvez isso custe mais do que você esteja disposto a entregar, ou porque talvez você não esteja disposto, não queira se desapegar de algo que o Senhor Jesus está dizendo, olha, me entrega, deixe isso fora da sua vida, obedeça o que eu estou te chamando, sabe? Obedecer ao chamado de Deus e à vontade de Deus, e obedecer a algumas situações que o Senhor nos coloca, é difícil. Não é impossível, porque Ele jamais vai te colocar em uma rota a qual Ele não esteja com você e não te ajude. Não é fácil, mas muito maior é o preço da desobediência, muito maior é o preço de estar longe do propósito de Deus, do que viver no centro da vontade dEle. É interessante que Jonas, e a situação que se passa com Jonas, os seus 3 dias no vento do peixe, e a gente entende que, às vezes a gente imagina, será que era uma baleia, será que era, o que foi, que peixe que era esse? E é interessante que nós não sabemos ao certo se Deus poderia ter criado um peixe, preparado um peixe para aquela ocasião, e depois aquele peixe sumiu, e podia ser também, se era a vontade de Deus, Deus o poderia ter feito, ou se, como alguns dizem, e é verdade, se a Bíblia tivesse dito que foi o contrário, que foi Jonas que engoliu o grande peixe também, gente, se Deus falou, a gente acredita. Mas a grande questão é a seguinte, é usada como um símbolo a respeito da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quando os fariseus pedem um sinal para Jesus e falam, olha, dá-nos um sinal de que o Senhor é o profeta, então, ele então diz, vocês não vão receber nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. Então o Filho do Homem passa seus 3 dias no ventre da terra e ressuscita. Há diante de nós um chamado do Senhor e uma oportunidade para que nós façamos essa avaliação. Para que nós olhemos diante desses sinais e diante de tudo que o Senhor revelou a nós nessa noite e comparemos. Sabe por quê? Mais importante do que a tempestade que possa se abater sobre a sua vida é quem é você nessa tempestade. Porque as tempestades podem vir em graus diferentes, em tamanhos diferentes, situações diferentes, podem vir bons momentos, maus momentos, mas quando seu coração está no lugar certo, em meio à tempestade, não existe tempestade, terremoto, bola de fogo, o que for, que possa te derrubar, porque quem te firma é Cristo. Escolha os alicerces certos para a sua vida e obedeça a voz de Deus em tudo que você fizer e deixe que Ele cuida do resto. Clame a Ele e você vai ter o descanso, o sono da confiança que Jesus pode derramar sobre você.